Bom, vamos para frente, que tem coisa mais importante. Capítulo 7 da extrema-unção, que é o sacramento da extrema-unção. A extrema-unção é o sacramento instituído para alívio espiritual e também temporal dos enfermos em perigo de vida. Questões complementares do editor. Não vem não, vamos ficar só com o Papa Pio X aqui. Extrema-unção é o sacramento instituído para alívio espiritual e também temporal dos enfermos em perigo de vida. Então a pessoa, está ali morrendo em perigo de vida. Agora fala perigo de vida, mas sempre era perigo de morte antigamente, né? Alguém engraçadinho aí começando, quem é perigo de morte? Aquelas coisas de gramática, mas a vida inteira falaram perigo de morte, risco de morte, agora é risco de vida, mas é a mesma coisa. Portanto, está em risco de morrer, pronto. E aí, então, é dado a extrema-unção para essa pessoa, nesse caso, que já está ali em vias mesmo, pode enfrentar a morte de uma hora para outra, já recebe antes do sacramento, tá certo? Que efeitos produz o sacramento da extrema-unção? O sacramento da extrema-unção produz os seguintes efeitos. Primeiro, aumenta a graça santificante. Segundo, apaga os pecados veniais e também mortais, que o enfermo arrependido já não possa confessar. Tira a fraqueza e languidez para o bem, que permanece ainda depois de ter-se alcançado o perdão dos pecados. Dá força para suportar pacientemente o mal, para resistir às tentações e para morrer santamente. Ajuda a recuperar a saúde do corpo, se isso for útil à salvação da alma. Você fala, professor, resistir às tentações na hora da morte. Você pensou que o demônio ia desistir? Você está lá no leito de morte, morrendo lá, nas últimas, o demônio fala, não, gente, parou. Coitado também, né? Não é possível, eu sou demônio, mas tem coração, vamos deixar... Até parece. Ao contrário, vai falar, gente, é agora está indefeso, está morrendo, agora é uma boa hora para a gente aparecer para ele, ou para ela, certo? É a pior hora. Não é à toa que Santa Matilde temia tanto a hora da morte, justamente pelo ataque que ela sabia, porque historicamente vários santos passaram por isso e deixaram registrado. E ela então pediu a Nossa Senhora, que ela tinha medo da morte. Nossa Senhora ensinou as 3 Ave Marias, para ela que também tinha tanto receio em não cair em pecado mortal, para a gente pedir a Nossa Senhora que a gente não caia em pecado mortal, e também para que a gente pedir a Nossa Senhora para nos assistir na hora da morte, na hora do julgamento. Eu até rezo aqui, muitas vezes eu rezo na hora da minha morte e ou julgamento. O senhor é meio louco, é morte e ou julgamento. O que ele está fazendo? Morte e julgamento, morte ou julgamento. Porque, se você morreu hoje, você vai ser julgado hoje, pode ter certeza, acabou. Mas se você chegar até o juízo final, você não vai morrer. Então, morte e ou julgamento, porque pode ser morte e julgamento, morte ou julgamento, Pode ser que você não morra, você vai ter o corpo ressuscitado, não sabemos como, mas é promessa do Senhor, acabou, a gente não discute, e ao mesmo tempo, você vai ser julgado sem a morte, como acontece com a maioria das pessoas hoje, que morrem agora, são todas julgadas primeiro, Agora, então, ela passa pela morte, passa pelo julgamento. Nós já vamos direto para o julgamento. Aqueles que sobrarem, chegarem até a volta de Jesus. Deu para entender? Então, deu para entender? Está bem explicadinho? Eu significa isso. Faz tempo que eu estou para explicar, mas no meio-dia não dá tempo. Muito bom. Em que tempo se deve receber a extrema-unção? A extrema-unção se deve receber quando a doença é grave e, se possível, depois do enfermo ter recebido os sacramentos da penitência e da Eucaristia. E deve-se procurar que o enfermo a receba quando ainda está com plena consciência e com alguma esperança de vida. Se for possível fazer a confissão, você está em coma já, aí já recebe a extrema-unção que apaga os pecados veniais e mortais da pessoa arrependida que já não pode mais confessar. Não tem mais como a pessoa fazer a confissão, não tem mais condição física para isso, Mas se puder fazer a penitência e receber a Eucaristia, aí é bom. Normalmente é assim ensinado para os ministros da Eucaristia que ter cuidado se a pessoa está podendo receber a comunhão, Bom, antigamente era assim, Hoje em dia vai saber, mas era assim. Você vai dar a comunhão para uma pessoa que tudo que põe no estômago vomita, então não é para fazer isso. Aí não se dá essa comunhão, a pessoa recebe a comunhão espiritual, porque ela não tem mais condição de receber a comunhão física, às vezes está tudo entubada, cheio de aparelho. Tem uma série de questões aí nessa situação, Porque tem doentes terminais em vários
casos, em vários assim estágios, né? Porque é bom que o enfermo receba a extrema-unção quando ainda está em plena consciência e com alguma esperança de vida. É bom receber a extrema-unção quando o enfermo está ainda com plena consciência e com alguma esperança de vida, porque recebendo-a com as melhores disposições, poderá obter maior proveito. E além disso, com esse sacramento, como esse sacramento da saúde do corpo, se convém a alma auxiliando assim as forças da natureza, não se deve estar à espera de que se desespere da cura. Na verdade é o seguinte, a gente tem histórias aí de gente que recebeu extrema-unção em Salomão. Então tem isso, tem esses milagres também, pode acontecer, da pessoa receber extrema-unção e ser curada. Já aconteceu por aí, não quer dizer que seja todo mundo, não quer dizer que seja 100% infalível, não é isso, mas isso também pode vir a acontecer, tá certo? Com que disposições deve receber, eu já falei isso aqui. Que sentimento deve experimentar o enfermo à vista do sacerdote? À vista do sacerdote, o enfermo deve experimentar sentimentos de gratidão para com Deus, por lhe ter enviado, deve recebê-lo com boa vontade e, se puder, pedir para si mesmo os confortos da religião. Então, seria muito bom a gente ver um sacerdote, em qualquer situação, nem precisaria estar lá nas últimas no hospital, não é verdade? Então, mas como isso não é mais possível, a gente sabe que a situação está feia por aí, porque levando-se em conta que um monte de gente não faz nem confissão na própria igreja, imagina quantos estão dispostos a ir no hospital, Então, e levando-se em conta tudo que a gente sabe de Jorge Mário Bergoglio, de sé impedida, aliás, agora não é mais impedida, como é que chama, minha irmã Sofia? Retida, sé agora está retida no céu com o Papa Bento XVI, só volta de lá com São Pedro e São Paulo depois dos 3 dias de escuridão, é o que nos dizem as profecias reconhecidas pela Santa Igreja. Então, nesse momento, não temos Papa nesse mundo, e não vamos ter por um bom tempo, até que Deus 3 dias de escuridão, depois da marca da besta, na tribulação, anticristo, a ordem, aquela de sempre, na tribulação, anticristo, marca da besta, grande perseguição, 3 dias de escuridão. Aí depois disso, então, você vem São Pedro e São Paulo do céu, constituem o último Papa, e aí então nós temos a volta de Jesus. A gente já começa a especular, quem vai ser esse último Papa? Nossa, mas será que ele vai ser padre? Será que tem algum padre aí que sobrou por aí? Fica fantasiando essas coisas com o padre. Eu queria lembrar para vocês que não me falha a memória, São Gregório VII, Papa Gregório VII, não me engano é ele. Ele não era padre, não era nada, ele era leigo. E ele foi ordenado no mesmo dia padre, bispo e papa. Foi colocado como papa num dia só. Certo? Então, para Deus nada é impossível, fim de conversa. A gente não fica tentando procurar aí, deixando o demônio levar a nossa imaginação, porque não precisa ficar procurando lixo na internet só para ser enganado. Eu sou adepto da seguinte frase: não me engana que eu não gosto, Mas então nós estamos numa situação que o nosso Papa foi para o céu, São Bento XVI, a sede está retida, nada do que se faz aqui agora é válido. E aí como é que fica a extrema-unção, professor? Não tem extrema-unção, gente, claro. Extrema-unção só pode ser administrado por um padre, então não tem extrema-unção. Vamos cair na real, mas só que tem outras coisas que você pode estar ajudando o doente. Você pode estar ajudando o doente de várias formas. Você pode ajudar o doente a fazer a confissão espiritual. Você pode ajudar o doente a fazer a comunhão espiritual também. Então já temos aqui 2 sacramentos que já estão presentes, que você pode ajudar. Você não vai administrar, quem vai administrar é o Senhor, mas você está ajudando a pessoa, você que está acostumado já a receber a comunhão espiritual, fazer confissão espiritual, você vai ajudar esse doente que está terminal lá a fazer isso também, somente se ele quiser. Mas existe um outro benefício, um outro instrumento que nós temos para a salvação da alma, que é rezar o terço da misericórdia pelos agonizantes. Isso aí foi ensinado por Jesus a Santa Faustina, santa tão combatida por aqueles que se dizem tradicionais. Alguém inventou um monte de mentira contra ela e tem gente que fica vomitando isso na internet sem nem nunca ter lido o livro dela. Eu li e não encontrei absolutamente nada. Nós aqui estudamos o Diário de Santa Faustina, não encontramos absolutamente nada. E eu tenho um faro muito fino para essas tranqueiras aí, essas coisas esotéricas que eles acusam, Santa Faustina e tudo. Eu tenho um faro assim terrível para essas coisas, eu não vi absolutamente nada disso. Não tem nada disso aí lá.
Então é assim, só conversa mole do demônio, inspirando pessoas que posam de tradicionais para realmente tentar tirar a salvação das pessoas, porque o terço da misericórdia ele também é muito poderoso. Rezado com fé, por isso que todo dia, 3 horas da tarde, tem o terço da misericórdia. Rezado com fé, ele é muito poderoso. E, inclusive, Jesus prometeu a Santa Faustina que ela rezando o terço da misericórdia pelos agonizantes, eles seriam recebidos no céu. E ela viu mesmo várias dessas almas que tinham morrido, que ela estava rezando por elas, sendo recebidas no céu. Então, promessa do Senhor, ele cumpre, diferente da gente, né? O Senhor faz a promessa e cumpre. Tá certo? Certo? Então é isso, nós temos esses instrumentos para ajudar a pessoa que ali está doente. Está nas últimas, se a gente puder estar conversando com ela. Bom, se não puder, se a pessoa não puder rezar o terço da misericórdia ou não quiser, bom, reze por ela. Reze por ela e reze o Santo Terço Mariano por ela também. E pronto, coloque nas mãos de Nossa Senhora também. Muitas vezes a pessoa se arrepende ali, dá aquele estalo, a pessoa vê que ela fez um monte de besteira, se arrepende e ainda é recebida no céu. Vai pelo menos para o purgatório, que não seja para o inferno, mas pelo menos para o purgatório. Outra coisa boa de ensinar a pessoa é ela rezar as 3 Ave Marias pedindo a Nossa Senhora a graça de estar com ela na hora da morte, no julgamento. É outra coisa boa também. Então você vê como a gente não ficou sozinho, o Senhor é maravilhoso, Ele não deixou a Santa Igreja sozinha. Nós temos instrumentos, nós temos os sacramentos, aqueles que são possíveis a nós e, de verdade, são suficientes. Não adianta nada levar uma pessoa lá que nem padre não é mais, que está excomungado porque está com Jorge Mário Bergoglio e pode até fazer um show bonito, mas o sacramento dele vale 0 vezes 0. A vezes 0, a enésima potência. Então, agora, ao passo que os sacramentos que a verdadeira igreja continuou com eles, que o Senhor deixou nas casas, nas igrejas domésticas, esses sacramentos são válidos. E depende, como sempre, depende da pessoa também, porque se a pessoa estiver conversando, pode ser podia ser o maior cardeal do mundo da época do Bento XVI, podia ser o próprio Papa Bento XVI. Se a pessoa não está fazendo uma confissão honesta, não está se arrependendo de porcaria nenhuma, ela não é perdoada, é só isso. A regra do jogo vale para qualquer confessor, pode ser um padre, pode ser um bispo, um cardeal, pode ser o Papa, verdadeiro. Pode ser qualquer um deles verdadeiros. Agora, no caso, depende da pessoa se arrepender, certo? Então você vai vendo, vai entendendo e vai percebendo como você pode ajudar muito mais as pessoas do que você imaginava. Uma ministra da Eucaristia que vai lá ajudar a pessoa no hospital não pode essas coisas, ela pode levar a Eucaristia, que é assim, né? Como disse a Ana Catarina Emérita, a Beata, ia chegar o tempo que ia ser só um pãozinho, e chegou, infelizmente. Infelizmente. Mas temos a comunhão espiritual, o Senhor está na comunhão espiritual. E o primeiro que sair da internet agora, da TV Nossa Senhora de Fátima também, e ficar revoltado, me ouça antes de sair, que é o que vocês faziam durante 2 anos de pandemia com a igreja fechada. Não comungavam todo domingo, porque aqui a gente comunga todo domingo e dia santo. Todo domingo e dia santo de guarda nós comungamos. Então, por favor, vamos colocar a cabeça no lugar, vamos somar no 1 mais 1 dá 12, não 11, por favor. A gente está somando 1 mais 1, está dando 11, 111, sei lá mais quanto, tá? Fazendo uma meleca na cabeça aí. Aí a gente fala essas coisas e o pessoal fica, né? Então estou falando que a Santa Igreja ensina, é só isso. Tá bom?